Olá, mais uma vez. Hoje nós falaremos sobre trigonometria no triângulo retângulo, tá ok? Então vamos lá. Razões trigonométricas. Então seja o triângulo ABC retângulo em C. Ou seja, né, nós vamos tomar o triângulo retângulo ABC, onde o ângulo de 90 graus está em C, no vértice C, ok? Então adotaremos as seguintes convenções. O ângulo ABC, né, nós chamaremos de alfa, e o ângulo BAC, então BAC, nós chamaremos de beta, tá bom? Então usaremos as letras gregas alfa e beta para representar os ângulos ABC e BAC, tá ok? Os segmentos AC e BC, nós chamaremos de catetos. Então, AC é um cateto, BC é outro cateto desse triângulo. E o segmento AB nós chamaremos de hipotenusa, tá bom? Então vamos lá para as relações, né? Ou para as razões trigonométricas. Então, a primeira relação nós chamaremos de seno. Quem é o seno? Então, o seno do ângulo alfa, o seno desse ângulo aqui, é a medida do cateto oposto ao ângulo, então a medida do cateto AC, dividido pela medida da hipotenusa, dividido pela medida de AB, ok? Ou simplesmente o seno de alfa é B dividido por C. Então, o seno de alfa é um comprimento de B dividido pelo comprimento de C. Mas, galera, se eu quiser o seno de beta, a definição é a mesma, né? Seno de beta é a medida do cateto oposto ao ângulo beta, só que agora, quem que é o cateto oposto? É A. E a medida da hipotenusa continua sendo C. Ok? Próxima relação. Relação que a gente chama de cosseno. Quem é o cosseno? Então, cosseno de alfa é o número, né? É o resultado da divisão da medida do cateto adjacente ao ângulo alfa, cateto adjacente a alfa é BC, é a divisão dessa medida pela medida da hipotenusa, medida de AB. Ou simplesmente cosseno de alfa, o cosseno desse ângulo, é A dividido por C. Galera, se for o beta, mesma coisa, vamos dar uma olhadinha lá. Medida do cateto adjacente ao ângulo beta, dividido pela medida da hipotenusa. Então, é B dividido por C. Tá ok? E a tangente. Como que a gente define a tangente no triângulo retângulo? Então, tangente de alfa é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa. Então, alfa, medida do cateto oposto ao ângulo alfa. Então, a medida de AC, dividida pela medida do cateto adjacente. A medida do cateto adjacente é a medida de BC. Então, fica simplesmente tangente de alfa é B sobre A. Então, tangente de alfa, nesse desenho, é B sobre A. Tá ok? Galera, se eu quiser o beta, mesma coisa. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Olha lá, tangente beta. Medida do cateto oposto ao ângulo beta, que é o A, dividido pela medida do cateto adjacente ao ângulo beta, B. Tá ok? Bom, com essas definições, nós conseguimos algumas observações importantes, né? Então, olha só, nós temos aqui um triângulo retângulo, lembrando que na geometria euclidiana, se eu somar alfa mais beta mais 90 dá 180, então alfa mais beta dá 90. Então, a gente consegue observar o seguinte, sempre que alfa mais beta, sempre que eu tiver dois ângulos, e a soma desses dois ângulos dar 90, o que vai acontecer? O seno de alfa é igual ao cosseno de beta e o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Sim? Ok? Porque quem que é o seno de alfa? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno de alfa é B sobre C. Quem que é o seno de beta? Cateto adjacente sobre hipotenusa. B sobre C. A mesma coisa o seno de alfa com o cosseno de beta. Seno de beta, A sobre C. Cosseno de alfa, A sobre C. Ok? E a segunda observação é que a tangente do ângulo alfa é 1 sobre a tangente de beta. Quem que é a tangente de alfa? B sobre A. Quem que é a tangente de beta? A sobre B. Ou seja, é o inverso de B sobre A. Ok? Então, é importante essas duas observações.
Uma outra observação importante, né? A gente vai, para essa outra observação, nós usaremos o Teorema de Pitágoras, que nesse triângulo é o quê? A medida de C ao quadrado é igual à medida de A ao quadrado, mais a medida de B ao quadrado. Só que a gente sabe também que o seno do alfa, seno de alfa quem que é? B sobre C. E o cosseno de alfa? A sobre C. Então, essa igualdade a gente pode escrever de que jeito? Olha lá. C ao quadrado, no lugar de A ao quadrado, no lugar do A, bom, se cosseno de alfa é A sobre C, A é cosseno de alfa vezes C, aqui ó, C vezes cosseno de alfa. E quem que é o B? B é C vezes seno de alfa, tá aqui. Vou levar os dois termos aqui ao quadrado, então nós temos que C ao quadrado é igual a C ao quadrado vezes cosseno quadrado de alfa mais C ao quadrado seno quadrado de alfa. Colocando C ao quadrado em evidência, nós temos aqui C quadrado igual a C quadrado vezes cosseno quadrado alfa mais cosseno quadrado alfa. Tá, ok? Como C é uma medida, é a medida do lado de um triângulo, então ele não é zero. Então, eu vou dividir os dois lados por C quadrado. E vai dar o quê? Quando eu divido C quadrado aqui por C quadrado, vai dar 1, né? E aqui o C quadrado por C quadrado também vai dar quanto? Vai dar 1 também, ó lá. Né? Então, C quadrado dividido por C quadrado, 1. Então, 1 é igual ao cosseno quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa. Então, dentro de um triângulo retângulo, né? Se eu tomar qualquer um desses dois ângulos aqui, o cosseno ao quadrado de 1 mais o seno ao quadrado do mesmo ângulo é sempre igual a 1. Eu fiz com alfa, mas dá para fazer com beta tranquilamente. Tá ok? E ângulos notáveis, né? Então, valores, vou fazer aqui uma tabelinha dos valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Né? Desses três ângulos notáveis aqui. Tá bom? Vamos lá, então, 30, 60 e 45. Primeiro, o seno. Seno de 30, nós usaremos o valor de meio. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Né? Para o cosseno, nos exercícios, sempre que aparecer o ângulo de 30, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 é meio. Percebam que, lembra da observação? 30 mais 60, 90 lá. O seno de 30 é o cosseno de 60. O cosseno de 30 é o seno de 60. Ok? E o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. A tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 60 é a raiz de 3. Sim? E tangente de 45 é 1. Tá ok? Então fica aí, por hoje é só. Devo estar postando a lista de exercícios aí para os meus alunos. Qualquer dúvida, deixem seus questionamentos nas observações aí embaixo, certo? Só relembrando, para quem ficou até o final, né? Nós estamos aí com para os meus alunos do médio, né, quem deixa o nome aí embaixo, né, nas observações, no final agora de abril, vou estar sorteando um livro para os meus alunos, tá bom? Um grande abraço a todos, bons estudos e fiquem em casa.